Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E quando eles começaram, o doutor me aplicou anestesia, e em vez de ele botar uma agulhinha que eles vão colocando pra ver se já pegou anestesia, ele já começou a cortar. E não tinha pego anestesia, eu senti todo o corte, a dor do corte, comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar, ela começou a falar pra mim que era normal o que eu tava sentindo. Eu disse, não. Isso pra ela não é normal sentir dor na cesariana, tu não sente dor, eu tenho outros 2 partos de cesárea, eu não senti nada. Aí eu comecei a convulsionar, e eles acho que se apavoraram e colocaram mais anestésico e finalizaram o parto. E ele demorou um monte pra me fechar. Marcela, idade 19 anos, babá e vendedora. Eu não era muito chegada na escola não, e eu terminei o ensino médio assim, porque tinha que terminar. Mas eu tinha um direcionamento sim para minha vida no trabalho, eu queria sair para trabalhar e trabalhava muito como babá para ganhar dinheiro. Só que assim, eu não precisava tanto desse dinheiro porque eu tinha uma vida super confortável com a minha mãe e com a minha irmã. A minha mãe, graças a Deus, tinha uma agência de viagens, então a gente sempre estava comendo fora, viajando. Era uma vida tranquila, onde eu até poderia ter focado em fazer uma faculdade ou alguma outra coisa assim, mas eu gostava mais era de trabalhar mesmo. Em 2002, eu perdi esse trabalho e a minha mãe, antes de ter essa agência de viagem, ela trabalhou assim por anos em lojas de árabes. Ela trabalhava como gerente. Foi mais ou menos uns 13 anos trabalhando nessas lojas de vestuário, sabe? De fazer confecção, de roupa. E aí eu pensei, né? Falei, mãe, você podia, né, ver com esses caras aí nessas lojas se eles não estão precisando de vendedoras. Paralelo a isso, eu também tinha terminado o meu namoro. Foi o meu primeiro homem. E ele foi um cara muito ruim pra mim, um cara de má índole, sabe? Ele só me usava e depois me largava. Então eu decidi dar por encerrada essa parte na minha vida. E minha mãe conseguiu um contato com um desses árabes para eu trabalhar na loja. No primeiro dia do trabalho, eu já dei de cara com um homem muito charmoso. E assim, ele não era bonito, ele era charmoso, educado, e eu me encantei de olhar. Eu já tava apaixonada e na minha cabeça eu já tava amando aquele homem. Detalhe importante, antes de me apaixonar, eu olhei primeiro na mão dele pra ver se não tinha nenhuma aliança. Já pra saber se era casado ou não. Não tinha nada, pra mim ele não era casado. Eu nessa época era uma moça de boa aparência, muito educada. Eu tava me destacando na loja porque eu vendia muito e conversava com as pessoas, com os clientes. Tava sempre aberta a resolver as coisas. Fiz amizade com as moças da loja e saía para dançar com elas. Tinha uma que era muito amiga da minha mãe. Mas assim, eu sempre tinha a imagem daquele cara na minha cabeça. Conversando com uma das vendedoras da loja, mais pra frente eu descobri que ele era sim casado. Ele só não usava aliança. Ele era casado com uma prima dele. E ela me explicou que os árabes, alguns, não gostam de usar aliança. E quando gostam, a aliança é sempre de prata, nunca de ouro. Tem uma questão que o homem não usa ouro no Islã. Só que não era só eu que estava encantada com esse homem. Ele também estava encantado comigo. Ele chegou em mim e falou que estava gostando de mim, que estava apaixonado por mim. Só que assim, a minha mãe, ela não me criou para ser amante. Ela me criou para ser mãe e ter uma família. Então eu jamais aceitei e não ia aceitar isso. E ele me veio com um papo de que a esposa dele estava muito doente, então ela já não supria ele nas relações, ele queria ter filhos e ela não podia dar esses filhos para ele, porque ela tinha hepatite na época, e era uma hepatite, aliás, ela tem até hoje, é uma hepatite que traz muitos malefícios para o corpo. E eu ali, né, me envolvendo com tudo isso, mas assim, a gente nunca teve nada. E eu confirmei, a esposa dele realmente era doente e era do jeito que ele falava mesmo. Ele cuidava dela, mas a vida dele como homem e de ter uma família não existia. Ele nunca me beijou, ele só tocou uma vez na minha mão. E nessa época, a minha mãe acabou descobrindo que tinha um câncer e veio a falecer.
Foi o pior momento, assim, da minha vida. Porque eu nunca tive pai. O meu pai, ele foi embora quando eu era muito nova, então não tinha presença paterna na minha família. A única presença para tudo na minha família sempre foi a minha mãe. E sim, eu era dependente dela, emocionalmente, com certeza. Então eu tava nesse baque, eu sentia que ali os meus buracos, os meus vazios aumentaram, né? Tinha um medo tremendo de ficar sozinha. A minha irmã, ela começou a namorar um argentino e já tava para sair de casa, então eu ia ficar ali bem que perdida. Paralelo a isso, ele falou que ia tentar se separar, o que não foi possível, porque a família dele não aceitava que ele trocasse a esposa dele, árabe, por uma estrangeira, uma brasileira. Para eles, isso era vergonha geral. Eu não tirava ele da cabeça. Eu saía para dançar tudo, mas já não tava mais querendo essa vida. Eu queria arrumar um jeito de tentar ficar perto dele, mesmo que sem casar. E eu acreditava que ele ia largar a esposa dele em algum momento para ficar comigo. Só que não. Eu assistia aquela novela O Clone e eu ficava encantada, iludida, apaixonada. Aquele universo mexia comigo. Comecei a observar, né, os passos dele, o que ele fazia, porque eram várias lojas de árabes e primos e ele sempre estava por ali. E eu vi que ele sempre ia numa mesquita rezar. E aí eu perguntei para ele se eu poderia ir nessa mesquita rezar, como que funcionava, se ele podia me explicar. Ele rapidamente falou que não, que aquilo não era para mim, que eu não ia conseguir seguir o Islã. Mas na verdade ele estava falando isso porque ele sabia que se eu conhecesse tudo do Islã, ele não poderia se aproximar de mim, né? Só depois do casamento. Ele não queria isso. Era pecado, era haram. Então, eu fui por mim mesma, né, procurar as coisas do Islã, e aí eu peguei um livro que se chamava Islã em Foco. Quando eu comecei a ler, eu já comecei a me apaixonar pela religião. Quem começou a me explicar tudo sobre a religião foi um primo dele lá na mesquita, que era Sher. Ali, idade, 34 anos, dono de loja. Esse também era um homem super respeitador. E depois de 15 dias que eu comecei a estudar sobre o Islã, eu já me reverti. Reverter, a gente fala porque na nossa cabeça todas as pessoas já nascem muçulmanos. Você não poderia se converter a algo que você sempre foi e só não assumiu. Então por isso que muitos falam em reverter e não converter. Quando eu me reverti ao Islã, esse primo dele mudou totalmente. Ele se declarou para mim, falou que estava apaixonado, que queria casar e que ele só não tinha feito isso antes porque ele era muçulmano e não queria casar com uma mulher que não fosse muçulmana. A partir do momento que eu me reverti, ele criou esperanças de se declarar para mim e assim fez. Eu amava, eu não tinha esperanças de que nada fosse acontecer. E eu também estava com medo de ficar sozinha. Minha irmã já tinha ido, minha mãe já tinha morrido e eu queria ter uma família. Eu tinha esse desejo. Então eu comecei a pensar e aí eu fui bem gananciosa e interesseira mesmo. De que se eu não fosse feliz no amor, então que eu fosse feliz com uma vida confortável financeiramente. E o Ali, nessas conversas, me prometeu muitas coisas que me fez acreditar que assim seria. Além de trabalhar como cheiro na mesquita, ele tinha uma loja só dele, de roupas. E ele prometeu que ele abriria uma loja só minha, para que eu pudesse trabalhar e lucrar com isso. Eu também morava na casa da minha mãe, que era muito distante de tudo, tinha uma dificuldade tremenda. Eu não aguentava mais ficar ali, era muito longe do centro, de todas as coisas e funcionalidades que a gente tinha que correr atrás numa vida normal. E ele me disse que ele arrumaria um apartamento para mim no centro, na capital. Ele alugaria, depois compraria, só que assim que a gente casou, eu percebi que ele não fez o combinado. Eu casei com ele em novembro de 2003 e a gente tinha uma relação super tranquila. Ele era muito carinhoso comigo, né? Tanto na parte de fazer amor, tanto que 5 meses após o casamento eu engravidei. Porque ele já tinha 34 anos e ele me disse que estava na hora de ser pai, ele queria, sempre quis, e pediu para que eu não tomasse pílula. Eu cedi e engravidei.
Nessa época eu usava hijab, fazia todas as práticas do Islã certinha. E a gente começou a brigar porque eu comecei a questionar ele sobre o apartamento que ele falou que me daria no centro, sobre a loja, sobre várias coisas. E também eu não tirava o primo dele da cabeça. Eu chegava a pedir para que ele combinasse coisas, para que os primos fossem lá, para ver se eu chegava perto, se eu olhava um pouquinho para ele. A minha gravidez foi tranquila, mas na hora do parto eu sofri violência obstétrica. E aí eu criei uma depressão pesada pós-parto. Eu não conseguia muito cuidar do meu filho. E ele acordava de manhãzinha cedo para ir para a loja e voltava só à noite. Ele começou a perceber que ele também não tinha tempo para a criança e que ele queria viver isso. E sem pensar na nossa estabilidade financeira e nem nada, ele era sócio com outro primo dele nessa loja, ele deixou a sociedade porque ele queria ali ter mais tempo também para auxiliar. E virou camelô. Nisso, toda a minha esperança de um futuro de estabilidade financeira foi indo pro ralo na minha cabeça e na realidade. As coisas não estavam indo muito bem na parte financeira. E aí ele tinha um irmão que morava em Londres e que convidou ele para ir para lá para conseguir ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, e ele pensou em ir como estudante. Só que as brigas aumentaram porque ele não queria que eu fosse com a criança, ele queria que eu ficasse com a criança no Brasil enquanto ele ficava lá em Londres. Aí vocês imaginem, eu com 19 anos, eu não sabia, eu nunca tinha pegado um bebê para cuidar, eu não sabia nem como fazia. Ficar sozinha no Brasil. Não existia essa possibilidade na minha cabeça. Começamos a brigar mais ainda, até que ele falou, ok, vamos fazer assim, eu compro a sua passagem do bebê para você ir, mas não agora, mais pra frente. Eu vou primeiro, né, consigo trabalho, uma estabilidade lá para ter lugar para você ficar. Depois você vem. Enquanto isso, para você não ficar sozinha, eu vou te mandar para a fronteira do Paraguai, onde eu tenho um irmão. Você fica lá, ele tem a família dele, e de lá você já vai estar com a sua passagem para ir para Londres com o bebê. E eu falei errado, não é Paraguai, é Uruguai. É Uruguai, em Jaguarão. E eu fui para lá, enquanto ele foi para Londres. Esse irmão dele era casado também com uma árabe. E quando eu cheguei lá, eu não tinha noção do terror que eu ia passar, porque essa minha cunhada, ela era muito cruel. Para vocês terem noção, ela tinha empregada. E na hora que ela pedia para a empregada fazer comida, ela falava assim, olha, para mim, para o meu marido e para os meus filhos, você faz carne. Para Marcela, você só faz arroz e feijão. Ela não deixava a empregada lavar as minhas roupas, nem a do meu neném. Eu tava com o neném de colo, então eu tinha que lavar lençol, as minhas roupas, as roupas do bebê, tudo na mão. E eu tinha um problema de dermatite na mão, que começou a ficar pior ainda por causa do frio lá da fronteira. A minha mão, ela ficou assim, na carne viva. E tudo isso eu tava amamentando, tá? Eu tinha que amamentar o bebê, eu tinha que ter energia, tinha que me alimentar bem. Mas, enfim, eu engoli seco, aguentei. E logo fui pra Londres pra encontrar o meu marido. Foram 12 horas de viagem e eu cheguei lá bem no comecinho do Ramadã. E pra minha tristeza, a minha cunhada de Londres era 5 vezes pior que a cunhada do Uruguai. Eu estava com um bebê de 8 meses e ela queria que eu fizesse o jejum do Ramadã. E ela me obrigou a fazer. Eu não tinha como, eu tinha que ter leite para o bebê precisava de vitaminas. E quando acabava o tempo do jejum, que podia quebrar o jejum, ela me dava um pratinho pequeno de comida do qual eu não podia repetir. Às vezes que eu pedi, o marido dela me chamou de PUTA em árabe. O nome certo era charmuta. E assim, eu tentei, sabe, sei lá, vou na cozinha, escondida, pegar alguma coisa. Só que ela ficava numa sala, sentada, que ficava de frente para a cozinha e que ela ficava olhando se alguém entrasse para pegar alguma coisa. E eu silenciei, eu não contava muitas coisas que acontecia pro meu marido, porque ele estava focado em conseguir um trabalho para a gente sair dali. Para vocês terem uma noção, ela me fazia limpar uma casa de 3 andares em Londres, que lá é tudo carpete, então você não passa pano, você tem que aspirar tudo.
Eu lavava toda a louça, limpava todos os banheiros, lavava as roupas dos filhos dela, de todo mundo. Ela tinha 5 filhos e nessa época eu já tava com 21 anos. Um dos filhos dela tinha a mesma idade que eu. Então ela dizia que eu não podia tirar o lenço dentro de casa nem para respirar, porque o filho dela podia ficar me olhando. Eu perdi 15 quilos nessa época e o meu marido tentando ganhar alguma coisa, trabalhando no Burger King. Nessa época ainda não tinha no Brasil. Ele não conseguia uma casa lá pra gente, porque assim, lá em Londres, você não podia dormir no mesmo quarto que o bebê, então tinham que ser 2 quartos. E o que acontece é que uma casa com 2 quartos era o valor do salário que ele ganhava no Burger King. Ele não ia conseguir ter mais dinheiro pra nada. Então a gente começou a procurar casas de estudantes, né, onde moravam várias pessoas. Mas não me aceitavam com o bebê, porque falavam que o neném ia chorar, ia atrapalhar os estudos, que não ia dar certo. Então ficou assim no impasse que quando a gente tentou sair de lá, a gente não conseguiu se estabilizar sozinhos. E o irmão dele, que tinha feito todas as promessas do mundo, de que ele ia ganhar dinheiro em Londres, que ia ficar tudo bem, virou e falou, então volta pro Brasil, porque eu não tenho o que você fazer. Então a gente gastou todo o dinheiro pra nada e a gente voltou pro Brasil com as mãos abanando. Enquanto a gente tava lá em Londres, o meu tio alugou a casa da minha mãe pra uma mulher que acabou com a casa. Ela tinha muitos cachorros, ela deixou os cachorros assim morder até a privada do banheiro, tava tudo destruído. Pra eu voltar pra lá eu tinha que arrumar, transformar coisas e a gente só tinha 4 mil reais. Não tinha como, as brigas começaram a aumentar e ele resolveu, tipo, comprar mercadoria em São Paulo pra vender aonde a gente morava e a gente começou assim, de novo. O meu neném, quando a gente chegou, ele não tinha roupa. Mas a gente começou do zero. E ele conseguiu, eu também ajudei e a gente conseguiu começar a crescer e ter dinheiro. E aí, no que a gente foi conseguindo dinheiro, depois a gente alugou uma casa melhor. E aí, depois que estava mais estabilizado, eu engravidei da minha segunda filha. Porque assim, a relação marido e mulher só ia de ladeira abaixo. Mas a gente estava conseguindo uma qualidade de vida muito boa. Eu já tinha empregada, conseguia pagar a escola para as crianças, dar todo tipo de assistência, e viajando, fazendo essas compras e vendas de mercadoria, começou a colocar tudo de bom e do melhor dentro da casa, viajávamos, comíamos fora, e mesmo assim eu não me sentia bem na hora de fazer amor com ele. Eu me sentia uma prostituta, porque eu não queria, eu não tinha vontade, e parecia que eu tava fazendo aquilo ali porque ele era meu marido, então era uma obrigação. A gente começou a crescer mais, a gente vendeu a casa, e aí a gente foi alugar um apartamento que tinha mais conforto ainda. Depois a gente mudou para uma outra região do Brasil que a gente queria testar se era melhor ou não. A gente tinha condições, guardava as nossas economias, guardava o dinheiro que tinha vendido da casa. E aí ele começou a se movimentar de novo sobre uma questão de que ele era palestino, ele tinha nascido na Palestina, então ele tinha o sonho de voltar a morar lá. Então ele começou a colocar isso na cabeça, que ia voltar, que ia conseguir. Me perguntou, vamos morar na Palestina e tal? E eu abracei esse sonho, falei, ok, vamos tentar. A gente vendeu todos os móveis, tudo que a gente tinha. O meu filho já estava com 11 anos, o mais velho, e a mais nova com 9. E aí ele falou, olha, de novo, eu vou me estabilizar lá na Palestina, você fica na Jordânia. Eu tinha uma amiga que eu conhecia há muito tempo de internet, que morava lá, e que aceitou que eu ficasse até se resolver tudo. Então eu fui pra Jordânia e ele pra Palestina. O objetivo era que ele mobiliasse a casa lá na Palestina, conseguisse o trabalho para depois eu chegar. Só que quando ele chegou lá na Palestina, a Palestina já não era mais o que ele pensava, a ilusão que ele tinha criado na cabeça dele de quando ele era pequeno. Estava totalmente mudado. As pessoas, o lugar. Ele não tinha mais pai e mãe vivo lá, apesar de ter o resto da família. Ele idealizou uma coisa que não existia mais. Então, quando ele foi ver os móveis lá, para alugar, eram caríssimos como se fosse comprar. Nisso, ele começou a pegar uma casa que não tinha conforto nenhum, comprou uma geladeira que a porta estava caindo aos pedaços, um guarda-roupa
que nem a estrutura se segurava. Tudo lá era muito primitivo. Ele comprou 2 camas de ferro para os meus filhos, um fogão velho que não funcionava direito. Se tinha condições de morar da forma que ele queria, mas em 15 dias ele pegou o carro e foi me buscar na Jordânia e já começou a me xingar de que a gente teria que ter contenção, que não poderia gastar muito porque ele não estava trabalhando e aí tinha que segurar esse dinheiro até ele conseguir o trabalho. Tudo era muito limitado. Para vocês terem uma noção, a casa que eu fiquei era em cima da montanha. Eu fiquei numa cidade que se chamava Kovar, que fica próximo a Ramala, na capital da Palestina. Eu não suportava morar naquele lugar. Tinha muito mosquito. Era muito quente, um calor insuportável, um cheiro de azeitona que eu não aguentava. As pessoas, eu não gostava de nada. Ele começou a me ofender muito, a falar que eu era brasileira, que brasileira não servia para isso, que ele tinha que ter me deixado no meu país, porque que ele tinha inventado de me levar. E eu comecei a falar que eu não ia aguentar ali, que eu queria voltar. E ele falou, volta, você quer voltar? Vai, mas você não vai levar os meus filhos, porque eu vou morrer aqui onde eu nasci e com os meus filhos. Ele se transformou, gente, porque no Brasil ele era uma ameba, eu que mandava em tudo. E na Palestina, ele colocou as asinhas pra fora e foi pra cima de mim em todas as situações. Falou que eu não tinha outra alternativa, que eu tinha que obedecer ele. E, gente, eu tava lá com visto de turista. Em 3 meses já tava pra vencer esse visto, ele que teria que resolver. E eu fiquei com medo de que se eu confrontasse ele com isso, ele me denunciasse e pegasse as crianças pra ele, porque ele deixou bem claro que os filhos dele não iriam pra lugar algum. Mesmo assim, a gente ainda mantinha relações. Fazia 10 anos que eu tinha tido a minha filha. Nessa época, eu achei que não tinha mais possibilidade tanto de engravidar. Eu não tava no meu período fértil. Eu tava perto de menstruar. E em uma descuidada que eu dei, eu engravidei de novo. Só que agora, com essas condições, na Palestina. E eu comecei a entrar em crises de que eu sempre estava doente, fiquei hipocondríaca, que os meus filhos iam morrer, que eles iriam ficar lá, que eles iriam ficar sem mim. Eu comecei a entrar em desespero, crise de ansiedade, crise de pânico, e ele sempre indo trabalhar com os judeus e me deixando na casa. Ele trabalhava em Israel. Então tinha que pegar um ônibus, tinha todo um caminho. Eu também tinha que descer, colocar os meus filhos na van para que eles fossem para a escola. E aí começou a surgir um outro problema de que os meus filhos, eles não conseguiam aprender árabe. Eles voltavam chorando da escola porque eles não tinham atenção. A minha filha começou a fazer xixi na cama com 10 anos de idade. Ela começou a adquirir problemas psicológicos. E ele começou a falar de que eu comia de graça ali, que eu não fazia nada porque que eu estava reclamando. E que agora, grávida, eu tinha arrumado um outro filho para prender ele, para acabar com a vida dele. Que eu devia ir pro Sher, na mesquita, pedir para abortar. Porque eu era uma doente mental, que não tinha condições de ter uma outra criança, que eu ia acabar com a vida da criança e com a vida dele. Fora que todo fim de semana a gente tinha que ir até a aldeia dele, visitar a família dele. Levava 1 hora de transporte para ir atrás de um cunhado e de uma cunhada que eles odiavam qualquer tipo de estrangeiros. Eles me tratavam muito mal, eu não ganhava nenhuma água, mesmo grávida. A sorte que tinha uma prima dele que já tinha vivido no Brasil e que gostava de mim, me tratava muito bem, então eu fugia para lá. No meio disso tudo eu comecei a ter um sangramento muito forte. E aí o médico falou que eu tinha que ficar em repouso, eu não podia fazer nada. E tudo que eu queria era voltar pro meu país. Eu não podia comer direito porque não tinha dinheiro, porque ele usava o dinheiro para a escola particular das crianças, porque assim, a escola pública, eu não queria que os meus filhos fossem, porque lá eles batiam com uma régua de madeira, sabe, nas crianças, e eu não queria que os meus filhos passassem por isso. E na particular, que era um dinheirão, eu poderia exigir e cobrar que eles não fizessem isso com as crianças. Quando eu fui para ver o hospital público que eu iria ganhar o neném, eu quase entrei em surto. Porque era sangue e sujeira pra tudo quanto era lado. E eu olhei aquilo e falei, não, eu não vou ganhar o meu filho aqui. Não vou porque eu vou pegar uma infecção, vai dar alguma coisa errada. Eu não quero. Comecei a surtar e aí ele pelo menos arrumou, tanto com o primo dele na Palestina, como um outro primo que ele tinha no Brasil, para que eles pagassem o meu parto. E aí eu fiz acompanhamento, né, com o mesmo médico
que iria fazer o parto. Com 37 semanas eu já marquei o parto, cesárea. Os meus outros 2 filhos também foram cesárea. E aí no acompanhamento o médico viu um cisto. Esse cisto, gente, eu tinha desde o primeiro filho que eu engravidei. Ele tinha 5 centímetros. O médico falou de retirar esse cisto. Eu falei que não precisava, porque eu ia voltar para o meu país e lá depois eu resolvia isso. Não me incomodava, não afetava em nada. O dia do meu parto foi o pior e mais terrível dia da minha vida. Aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2018. Eu deixei os meus filhos com a prima dele, que gostava de mim, né, para cuidar das crianças enquanto eu tinha o neném. E eles arrumaram lá uma árabe que falava português, mas, gente, era um português bem arrastado. Ela praticamente esquecia tudo, porque tinha muito tempo que ela tinha ido pro Brasil. E quando eles começaram, o doutor me aplicou anestesia, e em vez de ele botar uma agulhinha que eles vão colocando pra ver se ele já pegou anestesia, ele já começou a cortar. E não tinha pego anestesia, eu senti todo o corte, a dor do corte, comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar, ela começou a falar pra mim que era normal o que eu tava sentindo. Eu disse, não era normal, eu já tinha vivido outras 2 cesáreas e eu não tinha sentido nenhuma dor. Aí eu comecei a convulsionar, e eles acho que se apavoraram e colocaram mais anestésico e finalizaram o parto. Meu filho saiu, eu não sentia nada. Eu senti uma tristeza, uma depressão, um desespero, uma dor profunda que eu não consigo descrever aqui. Uma dor profunda que eu não consigo descrever aqui. Ele demorou um monte para me fechar. Tempos e tempos. E ele demorou um monte para me fechar. Eu sou doutor, tá tudo bem, que eu já falava bastante árabe, né? E eu perguntei, tá tudo bem? Ele dizia, árabe, tá tudo bem. E eu disse, mas tá demorando muito para me fechar. E até o fim ele perguntou se eu queria tirar o cisto do ovário. Eu disse, não quero tirar o cisto do ovário, porque eu vou voltar pro meu país e lá eu tiro. Ele me fechou que eu peguei a criança, eu só queria voltar pro meu país. Eu só queria voltar pro Brasil. E quando eu cheguei em casa, passou um tempo, o meu filho começou a ter amarelão. E eu comecei a ter que voltar todos os dias. Eu tinha que descer 7 andares, com a barriga costurada, com a criança sozinha, para ir para o hospital, para tirar sangue, para ver se ele ia precisar ficar internado ou não. Enquanto isso, ele estava trabalhando. Eu tinha os 2 filhos, o neném para cuidar, e ele não trocava uma fralda. Das outras crianças, ele tinha ajudado. Dessa, ele nem chegava perto. Começou a falar que tinha que trabalhar, que não tinha tempo, a gente começou a brigar, e aí dessa vez ele me bateu. Ele me bateu e eu só procurei saída com uns árabes que tinham embaixo, que já tinham vivido no Brasil. Eu contei, eles tinham uma lojinha, eu contei o que estava acontecendo. E esse árabe, né, esses caras foram falar com ele que ele não podia fazer isso, porque podia chamar a polícia, que eu era a mulher dele. Só que não adiantou nada. Nada mudava o que ele começou a fazer comigo. Depois disso, ele teve a brilhante ideia, como todas as outras que ele teve, de morar na aldeia onde ele nasceu. Porque lá eu não ia ficar sozinha, então não ia ficar preocupada, então a gente ia parar de brigar, ia ter auxílio da família dele. E aí ali ele tava sem dinheiro, tava ficando estressado, por isso que tava acontecendo tudo isso. Ele tinha que pegar ônibus, né, até Israel, e era muito tempo, e nessa aldeia era muito mais perto, ele não ia gastar tanto dinheiro, então que a gente morasse lá. E eu, em toda essa situação, só tinha que aceitar. E aceitei, gente. Eu cheguei lá na aldeia, era primo na frente, primo atrás, sobrinho, tio, né? Só não tinha o pai e a mãe. Eu fiquei ali sem dinheiro nenhum, ele não me dava dinheiro pra nada, e era uma casa, assim, muito, muito, muito antiga. Uma casa, assim, muito, muito velha. E eu tentando limpar pra ficar ali com as crianças. Tinha uma lança, eu não via, eu bati a cabeça, e aí, gente, eu só via que saía sangue, sangue, sangue. Eu desesperada, não tinha dinheiro como sair dali, pedindo ajuda pra ele. Ele falando que não podia sair do trabalho, que ele só iria sair do trabalho de tarde pra noite, que eu tinha que esperar. Uma vizinha me ajudou, me deu banho, passou uma faixa e eu esperando ele pra ir pro hospital. E quando ele chegou, ele decidiu de que ele não iria me levar pro hospital, que não precisava. A minha sorte foi que a minha filha entrou numa crise de choro e aí ele me levou. A minha filha começou a ter crises de pânico a partir disso. Ela achava que os judeus iam matar o pai dela. Então ela não conseguia ficar longe dele. Todo lugar que ele ia, ele tinha que levar ela. Ou então ela tinha que dormir para ele sair. E isso foi aumentando a ponto de ficar psicótico mesmo. E chegou um ponto que ele viu que ela não ia aguentar, porque a coisa
tava saindo do controle. E aí, só nesse momento que ele aceitou que eu voltasse com os meus filhos pro Brasil. Mas ele deixou bem claro de que ele não iria voltar. Quando a minha tia do Brasil pagou as nossas passagens, ele mudou de ideia, resolveu comprar a dele e vir com a gente. A minha irmã emprestou uma casa, eu comecei a fazer faxina, comecei a fazer bolo, comecei a fazer tudo para trabalhar. Na pandemia ele ficou parado e eu que corri atrás das coisas. Eu criei uma dependência emocional de que eu não podia criar os meus filhos sozinhos, mas na verdade sempre fui eu que fiz tudo. Era uma ilusão minha achar que ele servia para alguma coisa. Eu tive muitas dores na época do parto, que eu não consigo mensurar aqui para vocês. E essas dores, elas voltaram e a minha barriga começou a inchar de um jeito muito estranho. Quando eu fui no médico, eu vi que o meu cisto de 5 centímetros tinha crescido para 11 centímetros, a ponto dela não conseguir nem ver o meu ovário. Eu trabalhava muito, mesmo assim, sabe? Eu não pensava em dor, eu não pensava em nada, eu precisava de dinheiro para cuidar dos meus filhos. O meu filho mais novo, com 1 aninho, ele não estava andando, não estava sentando, ele estava atrasado, né, no desenvolvimento. Mas eu levava nos pediatras, eles falavam, cada um tem o seu tempo, tá tudo bem. E eu achava que estava tudo bem. Numa dessas, o cisto estourou, o meu cisto estourou e eu tive que fazer cirurgia. Quando aconteceu tudo isso, que foi de urgência, depois a médica chegou pra mim e perguntou se eu tinha feito alguma cirurgia antes. E eu falei que eu só tinha feito uma cesárea. E a médica me explicou que estava faltando um ovário meu. E eu falei, não, mas eu só fiz uma cesárea, que eu lembro que o médico queria tirar o cisto e eu falei que não, porque eu ia fazer isso no Brasil. Ele perguntou, né, questionou várias vezes e mesmo assim eu falei pra ele não tirar nada. Ele tirou o cisto com o ovário, ele tirou o ovário que tava com cisto, porque era só tirar o cisto. E aí a médica falou assim, não, o ovário que tá com cisto tá aqui. Ele tirou o outro ovário, o saudável. Ele te tirou o teu ovário, que tu não tinha cisto nenhum, e te deixou o ovário que tu tinha cisto. Daí ela acha até que foi tráfico de órgãos, porque ela disse, por que ele tiraria um ovário bom e deixaria teu ovário com cisto? Não tem nexo isso aí. Daí eu com 35 anos entrei na menopausa cirúrgica. De tudo isso eu ainda tive que perceber que meu filho com 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses não se desenvolvia. Eu levei ele num neurologista e descobri que ele era autista. Ele ainda tinha deficiência intelectual e hiperatividade. E a minha filha também tinha deficiência intelectual e crise de pânico. Depois da psicóloga e psiquiatra, minha filha melhorou muito. Esse cara ainda vendeu o terreno que ele tinha lá na Palestina e queria investir, ao invés de comprar algum lugar pra gente, eu fiz ele comprar um lugar pra gente. Mas era eu que bancava tudo, com os bolos, com faxina. Eu sempre fiz tudo pelos meus filhos. O meu filho mais velho conseguiu passar no Enem, entrou para a faculdade de informática biomédica, a minha filha estudando no ensino médio e o meu pequeno com todos os tratamentos possíveis e impossíveis que ele pode ter. Eu consegui benefícios no governo aqui no Brasil, tanto para minha filha como para o meu filho. Ele nem sabe desses benefícios. Ele virou cheiro de novo na mesquita, porque os primos dele, que comandam a mesquita da onde a gente tá, e eles pagam o que eles querem pra ele, bem pouco, e quando querem. Mesmo assim, ele tem a cara de pau de falar que está comigo por pena. Eu já sofri demais, eu não quero nada com ele, sabe? Eu tenho um grupo de mulheres, né, que eu oriento sobre o Islã, e lá a imagem é de que eu sou a esposa do Sher. Mal sabem elas que a gente não tem mais nada. A gente não tem mais nada. Já fiz o divórcio no papel, mas ele insiste que nós somos casados pelo Islã, porque ele não falou as 3 vezes, né, que no Islã, o casamento religioso, para você se separar, a pessoa tem que falar 3 vezes. Eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Como ele não fez isso, ele diz que nós somos casados, que ele não vai passar vergonha nenhuma na mesquita, que como que vai ficar a imagem dele caso a gente se separe, e que também ele quer acompanhar e cuidar dos filhos. No ano de 2012, quando eu operei a minha vesícula, que o primo dele me levou pro hospital, ele disse pra mim que tu foi a única mulher que eu amei. Eu te respeito, tu é a esposa do meu primo, mas eu nunca amei outra mulher como eu te amei. Então eu tenho certeza que se ele fosse embora, eu poderia de repente casar com o primo dele, ficar com o primo dele, ser feliz. Eu quero assim, libertar desse homem, sabe? Eu já disse pra ele ir embora. Eu já vi vários apartamentos pra ele. Ele disse como é que ele vai ficar a reputação dele na mesquita. E ele disse assim, tu é minha esposa. A esposa tem que servir ao marido. Ele tem uma mente fechada. Eu sou muçulmana, mas eu sei que a mulher tem o direito à felicidade. Que Deus diz no Corão,
que o pior dos lícitos é o divórcio, mas quando o casal já não se respeita mais, tem que separar. E outra coisa, eu não consigo esquecer o primo dele. Todos esses anos que passaram, eu ainda tenho sentimento por ele. E diversas vezes, ele mostrava que tinha sentimento por mim também. Essa história foi muito pesada para eu escutar, para eu roteirizar, para eu contar, então, gente. Vocês podem ver que eu devo até ter corrido, porque me faltava o ar de tantas coisas que essa mulher passou. Ela continua, tá, muçulmana, ela tem orgulho da religião dela, ela sabe muito bem que dentro da religião, como mulher, ela pode sair disso e ela tem direitos. E fica muito claro que todos os caminhos que ela aceitou e trilhou foi por uma total dependência emocional de que ela achava que não podia cuidar e ficar sozinha com os filhos e a questão de ter uma família, sendo que a todo momento foi ela que viveu e que correu atrás de tudo. Que com certeza sozinha aqui no Brasil teria sofrido muito menos que isso. Acho interessante também comentar da parte das aparências, né, que a gente tem em todas as religiões nisso, né? O pastor, a mulher do pastor, o sheikh e a esposa da mesquita, né, são a questão de se manter a aparência em troca de muito sofrimento. A gente tem isso em todas as religiões, é importante focar isso, né, pra gente não generalizar que isso só acontece no Islã. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não consigo refletir muito sobre tudo isso que eu contei. São muitos pontos e foi muito forte para mim. Então eu vou deixar para que vocês reflitam, e mulheres que estão nessa religião ou são de outras religiões e que passaram coisas parecidas também nessa questão do marido, né, forçar a aparência e tal, sobre a questão da Palestina e de tudo que ela sofreu em Londres e em todos os outros lugares. Também vou deixar para que vocês reflitam, tá? Então deixem os comentários de vocês sobre tudo que vocês quiserem dessa história. Com certeza vai ser mais de um. E até a próxima história do canal.